Ai, que vontade de um docinho, hein? Então você tá com sorte, porque hoje a nossa convidada é dona de uma doceria que é um mimo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Works Podcast, seu podcast de carreiras, negócios e profissões. Então com vocês, Lohana Marinho. Seja Olá. bem-vinda! É um prazer estar aqui, obrigada. Conta um pouquinho, Lohana, da tua trajetória, de como você começou a fazer doces para vender. Então, aquela velha história clichê que acho que muitas confeiteiras vão se identificar, né? Comecei a vender docinho na faculdade. Eu fazia a faculdade de arquitetura e urbanismo. E os custos eram, assim, um pouco altos de maquete, de material. E Imagina. eu sempre tive essa coisa de não querer estar pedindo dinheiro para os meus pais, né? Porque era uma coisa ali semanal. Então, eu pensei, né, dos brigadeiros como uma forma de arrecadar um dinheirinho para poder pagar meus custos da faculdade. Minha mãe, ela já tinha um buffet, tinha um salão de recepções. Então, eu cresci um pouco nesse meio. Eu amava ajudar na cozinha, nos doces e na decoração também. Então, eu já tinha esse pezinho. Mas eu, com 18 anos, não sabia mexer um brigadeiro. Meu Deus! Então, minha mãe me ajudava, minha irmã enrolava e eu levava para a faculdade para vender. Até que eu tomei vergonha na cara e comecei a aprender a fazer, né? Pedi para minha mãe ensinar. Minha tia que fazia os doces do buffet da minha mãe também me deram uma mãozinha. Então, eu comecei a aprender, fui, né, fazendo com gosto, tomando gosto pelo negócio. Comecei a assistir uns vídeos no YouTube, algumas dicas, e foi dando muito Foi certo. fluindo, né? E assim começou. A gente começou com o nome já, minha irmã que deu o nome, que na época era Doce Mimo Brigaderia Gourmet. Então, já tinha ali como o início de negócio, né? Que legal. E a partir daí foi fluindo, né? Foi bolo, doces, ovos de Páscoa também a gente começou a fazer. Então, a gente iniciou assim. E o que te fez deixar de seguir a carreira de arquitetura para focar 100% na doceria? Então, acho que foi um pouco de cada, né? Eu tinha arquitetura como uma meta de profissão. Eu gostava muito de arquitetura de interiores. Só que a partir que eu fui, né, passou os anos assim no curso, eu fui me desiludindo um pouco da profissão, daquilo que eu queria seguir, né? Não era aquilo que eu esperava. E, ao mesmo tempo, a doceria ia crescendo o número de pedidos, o número de clientes. Então, juntou a desilusão com o curso, que eu amo até hoje, mas essa parte profissional, essa parte de carreira mesmo, de prática, né? Eu me desiludi um pouco e fui tomando mais gosto pela doceria. Então, houve um momento que eu precisei me dedicar para um só, porque os dois não estavam dando certo. Então, eu precisei me dedicar a um só e escolhi a doceria. E era que meu legal. coração batia mais forte. Imagino. Agora, como foi a reação da família, dos amigos? Assim, mãe, vou largar a faculdade, vou ficar só com a doceria. Como é que foi isso? Então, foi complicado. Eu acho que é um choque, assim, para qualquer pai, né? Qualquer mãe, o filho estar na faculdade e, de repente, assim, largar. Não foi uma coisa muito conversada anteriormente, não. Então, foi um choque, assim, mas depois eles foram entendendo que, realmente, eu tinha muito gosto para isso. Eu queria tornar isso uma profissão, não só um hobby. Né? Por parte dos amigos, assim, todo mundo dizia, eu já sabia. É claro que você ia fazer isso. Você É o que você percebe. precisa fazer, né? Porque era o que o meu olho brilhava para fazer. Então, a partir disso, meus familiares foram entendendo isso, entendendo que poderia, de fato, ser uma profissão, né? E não só um hobby, não é, faço bolos em casa. É alguma coisa, é uma carreira a se seguir. Exato. Então, foi a partir, assim, de uma construção, né? De conversa, né? E até questão de provar mesmo que eu era capaz de fazer aquilo. Eu era muito nova, né? Essa virada de chave foi na pandemia. O curso começou a ser online, né? AD, por conta da pandemia. Sim. Foi quando eu me desgostei mais ainda. Então, foi nessa viradinha de chave. Então, assim, foi bacana, né? A gente pôde conversar bastante sobre isso. Meus pais poderão conhecer mais esse meu lado confeiteira também. Então, foi bem bacana. E esse processo de fazer teu hobby virar um negócio, eu acho que é uma transição um pouco delicada, né? Uma coisa que você faz porque gosta e aí, de repente, é aquele compromisso realmente de levar a sério e de tocar a doceria. Como foi esse processo? Então, foi um pouco difícil, porque quando a gente inicia assim, nesse processo, não tem ninguém para nos ensinar o que é gestão,
o que é financeiro. Isso é a dor de cabeça de quase todo empreendedor, né? Exatamente, porque não é uma coisa que a gente aprende na escola, não é uma coisa que a gente aprende na faculdade, dependendo da faculdade que você faça, né? Então, a gente não tem esse conhecimento. Então, não tinha ninguém ali do ramo para me passar esse conhecimento de como formalizar uma empresa. Não é só fazer bolo, não é só ter um produto de qualidade. Isso é obrigação de qualquer empreendedor, de qualquer empresa ter um produto de qualidade. É um pré-requisito. Então, você precisa saber gerir o seu negócio, fazer com que esse produto de qualidade, né, chegue até as pessoas, tenha o retorno que você precisa, né, reinvestir. Então, acho que essa foi a parte mais complicada, que foi formalizar, saber o que eu preciso fazer para formalizar a minha empresa, sair de um hobby para uma profissão. E quais foram os primeiros passos que você tomou nessa formalização da Mimo hoje? Então, depois de estudar bastante, né, que a gente precisa estudar bastante sobre isso. Eu fui atrás de informações, eu fui atrás de outras confeiteiras que eu segui, que já tinham um negócio formalizado, para ter informação de como conseguir isso. Então, os primeiros passos que eu tomei foi abrir meu CNPJ, né? Sim. Abrir meu MEI e me formalizar como empresa, né? Legalmente. Esses foram os primeiros passos que eu dei. E, a partir daí, estudar sobre gestão, estudar sobre financeiro, estudar sobre marketing, saber como essa empresa poderia expandir, né? Que eu estava muito no início. Então, meus clientes eram amigos da faculdade, pessoas do meu condomínio. Então, como é que eu poderia tornar, de fato, uma empresa maior? Então, formalizando CNPJ e MEI foi os primeiros passos. Show de bola. Verdade. E o que te levou a tomar a iniciativa de abrir a loja física? Já é uma transição ali, um crescimento considerável. Exatamente. O que é que te levou a isso? Eu acho que é o sonho de toda confeiteira. Eu falo confeiteira porque a maioria é mulher, né? Mas tem muitos confeiteiros homens também, que inclusive arrasam. Mas o sonho de toda confeiteira, um momento, vai ser abrir uma loja física. Isso se passa na mente de todos. Então, eu tinha essa vontade e eu achava que minha empresa só conseguiria se expandir a partir disso. Era o que eu tinha de conhecimento na época. E também, durante a pandemia, muitas pessoas começaram também a fazer doces, a fazer curso de confeitaria, para ser uma forma de ganhar dinheiro também durante esse processo que foi bem complicado para algumas pessoas. Então, o mercado de confeitaria, ele deu aquele boom na pandemia. E no finalzinho, assim, da pandemia, 1 ano depois que tinha começado, eu conversei com os meus pais, eles já sabiam dessa minha vontade e eles me apoiaram nisso. Eles disseram, realmente, porque assim, por que eu precisava de um local, primeiramente, de um ponto físico? Por conta da minha cozinha. Eu trabalhava de casa, em apartamento, moro com meus pais, e chegou um momento que não comportava mais de despensa, de embalagem, de espaço para trabalhar. Então, eu vi ali uma necessidade realmente de precisar de um local, de uma cozinha maior. Imagina. E se eu precisasse de uma cozinha maior? E se eu colocasse ali uma recepção? E se eu colocasse um delivery? Porque empreendedor não sossega. Não sossega. Tá sempre pensando pra frente. Tá na chuva pra se molhar, né? Exatamente. Então, primeiro foi da necessidade de ter uma cozinha maior e também desse desejo que eu tinha de abrir uma loja física. Então... E quais desafios você encontrou nesse processo de abertura de loja física? Bastante. Novamente sobre gestão. Porque no momento que você trabalha em casa, você não tem aluguel para colocar ali na sua precificação, né? Os custos são diferentes. Quando você abre um local fora da sua casa, você tem aluguel, você tem energia, você tem água, a sua precificação muda. Você precisa ter, né? Exatamente. Você precisa definir o seu salário, você precisa saber ter uma conta para a empresa e uma conta pessoal, separar as suas finanças. E quando eu fui para a loja física, eu não sabia disso. Era só minha vontade. Tive ali o apoio dos meus pais e só fui. Depois é que, na marra, realmente, é que eu fui aprendendo a fazer essas questões. Caramba. E como é que surgiram esses primeiros clientes? Eu sei que tem a parte dos amigos e tudo mais que no começo apoiam muito, mas como é que você conseguiu esses primeiros clientes fora do seu ciclo social e quais foram as estratégias de marketing que você utilizou e utiliza hoje para alcançar essa nova clientela? Eu acho que a melhor estratégia de marketing, principalmente falando de
ramo da alimentação é o boca a boca. É verdade. É o melhor. É Então, fortíssimo. assim, tinha meus amigos, tinha meus familiares, tinha as pessoas do meu condomínio, meus clientes que já gostavam, já pediam e falavam para outras pessoas, pedi lá, gostei, é ótimo, peça. Então, assim, o meu melhor marketing no início, graças ao apoio da minha família, dos meus amigos também, foi o boca a boca. Foi assim que começou a disseminar. A partir disso, né, comecei a profissionalizar mais o meu Instagram, né, começar a estudar sobre Instagram, porque na época também era o auge, né? Assim, até hoje é o meu segundo melhor marketing, é o Instagram. Como me posicionar, o que postar. Já fiz curso sobre fotografia também. Legal. Pra deixar o feed ali bonito, porque, querendo ou não, era a minha vitrine, né? É minha vitrine. Sim. Então, é ali onde Verdade. as pessoas vão ver o visual do meu trabalho, né? Primeiro, boca a boca, que é o sabor, né? Que acho que é o que pega primeiro. Com certeza. E segundo, o visual mesmo. Foi essas estratégias que eu usei. E que são infalíveis. Com certeza. Nada como uma indicação, pô. Comprei ali, foi uma delícia. Tem que provar. Exatamente. Deixar a pessoa com vontade. Pois é. E recentemente você deu uma entrevista para TV local. Ah, eu vi! Encardinou, não foi? que Ele chegaram, tava louco pra fazer essa piada. Meu Deus do céu. que chegaram dizendo que era um crime de tão Rapaz. gostoso. Gostei. Ele tava Fiquei um pouco preocupada. Cardinou, como assim? Nossa, como? Realmente foi. Foi uma surpresa, assim, pra mim. De que maneira isso impactou as suas vendas? Nossa, foi bastante. Foi na Páscoa, não foi? Foi na Páscoa. Recebi uma ligação inesperada da jornalista da Globo, querendo fazer uma entrevista comigo, porque tinha visto meu trabalho no Instagram. Que Ou legal. seja, Nossa! o marketing do Instagram realmente funciona. Né? Ela mesma tinha pesquisado Doceria em Olinda, viu meu trabalho, gostou e entrou em contato comigo. Queria fazer uma entrevista sobre a Páscoa, sobre chocolates. E ela me ligou num dia de manhã, para outro dia de manhã já fazer essa entrevista. Então, foi assim... Nossa, Que imagina legal. o coração, né? Então, e impactou muito positivamente, não só no meu negócio, mas para mim como empreendedora. Porque ver o seu trabalho reconhecido, chegando assim, na televisão, sabe? Na TV local, na Globo, é muito gratificante. Então, deu aquele gás, aumentou consideravelmente minhas vendas na Páscoa. Enquanto eu estava lá fazendo entrevista, minha mãe estava gravando ali os bastidores, meu celular não parava de apitar. E foi muito bacana porque algumas pessoas falavam comigo não só para encomendar, algumas falavam comigo só para dizer que me viram, que não me conheciam, aí acabaram de conhecer o meu trabalho, que eu estava de parabéns. Então, assim, Que foi muito massa. bacana. Só de receber um carinho, sabe? Muito feedback, E- legal. Exatamente. E também o reconhecimento do meu trabalho, né? Foi muito Importantíssimo. bom. E principalmente na Páscoa, né? Que a gente já tem um alcance maior. Então, com isso, foi assim, a cerejinha do bolo. Foi muito Incrível. bacana. E de todos esses produtos maravilhosos que tem na Mimo, quais são os mais populares entre os seus clientes hoje? Hoje, são os bolos. A gente trabalha com 3 linhas de bolo, né? Bolos vulcão, que são os caseirinhos, são mais simples. Os naked cakes, que é uma linha mais intermediária. E os decorados, que são aqueles totalmente personalizados, né? Que geralmente é para aniversário, casamento, 15 anos. E dos 3, sempre sai muito bom. Independente de qual seja. Porque os brigadeiros eram o meu carro-chefe na época, né? Foi como eu iniciei. Que na época era Doce Mimo Brigadeiria Gourmet. E depois que a gente formalizou, inclusive, a gente mudou de nome, né? Pra Mimo Doceria, pra ser uma coisa mais formal. E comecei com os brigadeiros, faziam muito sucesso. E eu transformei, são minhas receitas autorais. São receitas que em canto nenhum do mundo você vai ter Olha! essas receitas. Porque fui eu que desenvolvi a partir dos cursos. Então, eu transformei esses doces em recheios de bolo. Então, com um recheio de bolo bom, uma massa Nossa. boa. Então, assim, carro-chefe é bolo. Que legal. Você já fez, em média, quantos cursos para se aperfeiçoar? Porque a confeitaria também não para, né? Tá sempre ali, sempre tem novidade. E é um mercado muito... que tem muita gente produzindo. Então, você tem que estar ali pau a pau com a concorrência. Tem que estar muito ligada no que está acontecendo, né?
saber o que o público ali está pedindo, né? O que está fazendo sucesso. Eu já fiz para mais de 7 cursos, Caramba. não só relacionados à confeitaria, mas também à gestão, a marketing, a fotografia, que eu, assim, sou empreendedora solo, né? Então, eu costumo dizer que eu sou uma empresa, né? Uma empreendedora. Porque eu que cuido da gestão, eu que cuido das finanças, de planilha, de compras, de venda, de marketing, de tudo. Então, eu preciso saber de tudo para conseguir gerir minha empresa. Então, foram bastante cursos. Não só, eu costumo dizer que confeitaria não é só fazer um bolo gostoso, não é só ter uma receita boa. Você tem que saber gerir a empresa para isso dar certo, né? Realmente. E como é o dia a dia da gestão da doceria? Como é que você divide seu tempo? Como é que funciona isso Como é que hoje? você vira em 1000? Como é que você vira em 1000? Precisa ser muito organizada para isso dar certo, né? Então, eu trabalho com planner, com planilhas. Eu defino o dia que eu preciso fazer compras, eu defino o dia que eu preciso fazer faxina na cozinha, porque eu também lavo pratos. Toda essa parte por trás dos bastidores também sou eu, que estou ali botando a mão na massa. Então, eu divido, de acordo com a agenda da semana, os dias de fazer massa de bolo, de fazer recheio, de montagem, um tempinho ali por dia para fazer o post no Instagram, para fazer o marketing ali do dia, para estar sempre visto para os meus clientes. Então, tem que ser de uma forma muito organizada. Então, eu sempre trabalho com plano ali semanal e mensal para dar tudo certo, que às vezes nem dá. Não tem como sair tudo 100% perfeito, mas precisa ser muito organizado. Eu imagino. E em épocas mais movimentadas, tipo Páscoa, eu imagino que é o caos, né? Como Loucura. é que você faz? É loucura, é muito caos. Principalmente nesses anos de crescimento da doceria, né? Que essa viradinha de chave foi justamente quando a gente foi para a loja física, que a gente teve um maior alcance, né? Então, no início foi um pouco desesperador. Eu não vou mentir. Imagino. Mas o empreendedor, ele sempre... ele tá com o pé atrás, assim, fica com medo, mas ele sempre sabe ali o melhor para o seu negócio. Quando você conhece a sua empresa, você sabe o melhor para o seu negócio. Então, eu dizia, eu vou investir tanto em embalagem, porque vai dar certo. Eu vou vender tanto esse ano, vai dar tudo certo. Aí chegava, dava todas as quantidades de encomendas que eu realmente estava esperando, e eu olhava e, nossa, e agora? O que é que eu faço? Mas eu tenho uma rede de apoio muito boa. Então, minha mãe vai para a loja, vai para a cozinha me ajudar. As minhas tias que já trabalhavam com minha mãe no buffet também vão me ajudar. Então, eu faço assim, uma operação realmente dentro da cozinha para dar tudo certo. Porque é muita coisa para dar conta. É embalagem, é produção, é atender cliente que veio receber pedido. Então, realmente, assim, nesses momentos não tem como dar conta sozinha. E você não pode ser orgulhoso a ponto de dizer, não, eu faço sozinha, eu dou conta. Porque isso vai ser ruim para sua empresa. Você tem que saber reconhecer quando você precisa de ajuda também. Então, nessas épocas, assim, festivas, eu sempre peço uma ajudinha. E uma curiosidade minha, quais as épocas do ano que são melhores, assim, de pedido de encomenda para confeitaria? Eu imagino que Páscoa esteja lá no topo, mas... Exatamente. Primeiro, Páscoa, né? Porque chocolate é o auge Meu da Deus. Páscoa. Em segundo lugar, o Natal. A gente tem Sério? muito pedido no Natal também, porque a gente faz panetones recheados, chocotones recheados, Nossa. bolos também, tortas. Então, Natal é essa celebração ali em família, né? Então, tem que ter uma sobremesa, tem que ter o docinho, uma lembrança, um presente. Muitas empresas também entram em contato comigo para fechar, né, pedidos para a empresa, para lembrancinhas dos seus colaboradores. Então, isso é muito bacana. E nos outros meses é muito relativo. Então, Dia dos Pais, Dia dos Pais, Dia Mães. das Mães, às vezes entre um mês e outro não tem data comemorativa, mas tem uma quantidade boa ali de pedidos. Dependendo da quantidade de aniversários que tem no mês, que a gente faz muito bolo de aniversário, bolos infantis, bolos de 15 anos, bolos de casamento também. Então, é muito relativo. Às vezes, a gente acha que vai ser um mês tranquilo e é um mês super louco. Então, empreender é isso, né? Os altos e baixos. Então, não tem uma coisa assim muito linear, né? Mas aí Imagina. você vai sentindo como é o mês, mas basicamente é isso. É Páscoa, Natal e as datas mais comemorativas. Imagino. E como é que você decide os doces que vão entrar no cardápio? Porque eu vi que na Páscoa teve um tal de modinha de pistache. E teve um ovo de pistache. Menina, De hora. como eu babei aquilo ali. Meu Ficou bonito, viu? Deus. Ah, obrigada. Eu faço muita pesquisa, né?
tanto no Brasil quanto fora também, para saber as novidades, para saber o que é que eu posso trazer para cá, o que é que eu posso adaptar para o meu tipo de público, né? E teve esse boom de pistache que, na verdade, está acontecendo em outros estados há anos, já há anos, mas aqui começou a chegar agora. Então, eu aproveitei a oportunidade, falava com o meu público antes no Instagram, postava enquete, o que é que vocês acham, vocês gostam e tudo mais. E teste também. Comprei, fiz os testes de receita. Eita, dava parte para boa. amigos. Dava para amigos provarem, familiares provarem. E a partir dos testes e da pesquisa também do meu público, eu decidia se eu colocava no cardápio ou não. Inclusive, tá lá, assim, tomando forma um menu novo, já dando spoiler aí. Olha aí. Um menu novo de bolos da gente, com sabores, assim, super diferentes, que eu acho que vai ser bem bacana. Uns sabores prêmios. Então, assim, primeiro a gente tá fazendo essa fase de testes, para depois, de fato, firmar no cardápio. Se Ansiosa. precisar de alguém para provar, viu? Aqui, viu? Pode contar Pode com a deixar. gente. Agora, eu imagino que uma das partes mais delicadas, assim, de lidar com a confeitaria sozinha, especialmente, é lidar com clientes. Existem clientes e clientes. Você já passou algum perrengue com cliente, com alguma encomenda, com alguma coisa desse tipo? Difícil não passar, né? Já passei bastante de todo tipo, em questão de cliente, em questão de alguma coisinha ali que realmente não deu certo, porque é um trabalho completamente artesanal, né? Então, nem sempre 100% do tempo vai ser algo perfeito. Mas, ao longo desses anos, eu aprendi que a comunicação com o seu cliente tem que estar muito clara, justamente para evitar certo tipo de conflito. Então, assim, os perrengues que eu passei anteriormente com o cliente, a cada um deles eu fui aprendendo a como melhorar, né? Então, se o cliente não entendeu bem isso, o que é que eu posso fazer para melhorar, para evitar esse tipo de situação? Então, a comunicação clara, deixar tudo alinhado com o cliente, se posicionar bem, né? Então, todos esses perrengues, eu digo que foram válidos, né, para o crescimento da empresa, para a gente sempre melhorar, né? O cliente é assim, o nosso produto final vai para quem? Vai para o cliente. Então, o nosso zelo é com ele. Então, a gente faz bolos, a gente faz doces para momentos, para os momentos especiais das pessoas. Sim. Para os aniversários, para os eventos, são momentos que vão ficar marcados ali. Então, a gente não só vende doce, a gente vende uma parte daquele momento. Muitas vezes o bolo é a parte principal daquele evento. Então, precisa tudo se encaminhar bem para que o cliente esteja satisfeito com aquilo. Aquela memória afetiva, né? Exatamente. E assim, eu imagino, você entrega o bolo pro cliente. O cliente que vai transportar, o cliente que tem que saber como transportar, tem que orientar tudo isso também, né? Exatamente. A gente tem uma cartilinha que a gente manda em todos os bolos, como transportar, Isso é muito legal. como armazenar, qual a validade do seu bolo. Isso é incrível. Então, a gente já manda ali, toda vez que o cliente vai retirar, eu digo, tem uma cartilinha com as recomendações, dá uma lida, justamente para ele não ter nenhuma dúvida de como proceder com aquilo e ficar de forma tranquila, né? Não ficar, meu Deus, será que eu posso botar na geladeira? Será que eu não posso? Então, já vai tudo ali para ele ficar mais tranquilo. E pra gente passar depois na Mimo, pra comer algum docinho, como é que funciona? Hoje é por encomenda, hoje é por... Você tem balcão próprio? Conta pra gente. Hoje a gente trabalha apenas sob encomenda. Eu decidi focar nos bolos, que é o que eu gosto de fazer, né? Eu sou daquela empreendedora que gosta de estar na operação, gosta de estar na mão na massa. É o que eu realmente amo fazer. Então, a gente trabalha hoje sob encomenda de bolo, doces e salgados. Já tive delivery, já abri loja para retirada, mas não era o meu foco como trabalho. Chega um momento que você precisa saber em que direção você deve seguir, né? Então, eu segui nessa de encomendas, que para mim e para o cliente também é mais vantajoso, porque ele consegue pedir com antecedência, saber os detalhes, o que precisa, tudo direitinho. Então, a loja que a gente tem hoje, o ponto físico, é a minha cozinha e é a recepção que a gente recebe os clientes para retirarem os pedidos. Legal. Agora, me diz uma coisa, o que é que você, hoje, Lohana, daria de conselho para quem está querendo iniciar um negócio, especialmente na sua área, na área da confeitaria? O que é que você diria assim, olha, vai abrir uma confeitaria? Vai por aí. Estude. Estude bastante. O seu produto, ele precisa ser obrigatoriamente de qualidade. É um pré-requisito para
a sua empresa, mas, além disso, estude sobre como gerir o seu negócio, como fazer um bom marketing, como você pode crescer sua empresa, transformar o seu hobby em profissão. Então, você precisa estudar sobre todas as áreas que você precisa para aquilo. Se precisar de ajuda, peça ajuda, não seja orgulhoso. Nem todo mundo consegue, acho que ninguém consegue crescer sozinho. Sim. Então, você precisa de ajuda, seja em estudos, seja em mão de obra, no que você precisar. Então, estude bastante. É uma coisa que eu queria ter ouvido no meu início, né? Que eu precisava estudar sobre outras coisas, não só sobre confeitaria, e que vai ajudar bastante para quem está começando. Muito legal. E como é que os nossos ouvintes podem te encontrar nas redes sociais? @Mimo por Lohana Doceria. Você vai encontrar a nossa doceria, nosso portfólio. Está tudo lá bem bonito. Segue lá, galera. Vocês vão ver os bolos dela. Não é porque é minha amiga, mas... Gente, sério. Só provem. Tá vendo que o melhor marketing é o boca a boca? Aí a prova. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Agradeço a quem assistiu o episódio até aqui. Mais uma vez, esse é um episódio que a gente está fazendo destinado a dar visibilidade para empreendedores como parte do nosso projeto. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo episódio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você também empreende, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente sempre está buscando trazer iniciativas como essa para dar realmente visibilidade e fortalecer empreendedores. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Muito obrigado, obrigada, Lohana. Lohana. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. E antes de encerrar, Lohana tem uma novidade, claro, para contar para vocês. Acho que todo mundo estava esperando por um momentinho desse, né? Eu tava. A gente vai fazer um sorteio Oba! para vocês, para presentear vocês. Isso é uma oportunidade para quem não conhece, conhecer nossos produtos. Para quem já conhece, né? Quem não gosta de um mimo, não é? Quem não gosta de um pra mimo. participar. Então, a gente vai fazer um sorteio de um kit bem bacana com bolo, doces e salgados. Então, a gente vai publicar para vocês certinho. Então, fiquem de olho. Fica de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai publicar lá para vocês as regrinhas. E boa sorte. Eu gostaria de poder participar também. Está barrada. Poxa, chateada. Boa sorte, então, pessoal, e até o próximo episódio. Até a próxima.